Resolução da prova do Enem PPL 2024. Tá? Então a gente tem aqui de física, né? Enem PPL Física 2024. Primeira questão, certo? Dois objetos metálicos, ambos com temperaturas iguais, inicial igual a 10 graus Celsius, são aquecidos. Então a gente já olha um gráfico aqui, já olhamos um gráfico, ambos a 10 graus. Então vou sair de 10 aqui, ó, 10 graus Celsius. O eixo Y em graus Celsius, sai ambos de 10. Daí eu tenho um gráfico aqui B, e eu tenho um gráfico aqui, ponto C, Y1 e Y2, tá? Suas temperaturas Y1 e Y2 em função do tempo T, em segundos, tá? Então o tempo aqui está em segundos, tá? Daí nós temos aqui, ó, estão representados no plano cartesiano pelas semirretas com origem no ponto A, entre tempo 0 e temperatura 10, então aqui é o ponto A, certo? E que passam respectivamente pelos pontos B. O ponto B aqui tem 20 e 50, as coordenadas, e o C 40 e 30. Sabendo que em um determinado intervalo de tempo a temperatura Y1 aumentou 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura Y2 em gráfico aumentou quanto? Então, quanto que aumentou o Y2? Aumentou quanto? Ele me diz que o Y1 aumentou 20 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O Y1 é esse gráfico aqui. Ó. Se ele aumentou 20 graus Celsius, ele foi para 30. Eu vou pegar 30 aqui, ó, 30 graus Celsius, e vou vir até o Y1. E vou ver qual é o tempo que isso aconteceu. 30 graus Celsius, vem aqui, deu 10 segundos. Confere aí para nós aí. 30 deu 10 segundos. Nesse mesmo tempo, que é os 10 segundos, eu vou no Y2. Eu vou no Y2 aqui e trago no gráfico, eu vou ver a temperatura que ele está. Então, em 10 segundos, ele vai estar a 15 graus Celsius. A resposta é 15, que tem nas alternativas? Não, ele está a 15, mas o Y2 começou em 10, para 15 ele aumentou 5 graus Celsius. Então, mais uma questão de interpretação do gráfico, aumentou 5 graus Celsius. Entenderam? Então, ele aumentou 20 graus Celsius na temperatura 1, eu vi o tempo, no mesmo tempo eu vi que a temperatura do 2 estava 15. Como foi de 10 para 15, aumentou 5, tá? Questão número 2, também de gráfico. Questão de número 2. Uma escala termométrica X, tá? Marca menos 10 graus X para o ponto de fusão da água. Então tem a escala X, botar assim, graus X. Menos 10 graus X corresponde à temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius. A gente tem que saber isso. Já 140 graus X, ó, 140 graus X para seu ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius. Então aqui eu já estou fazendo um comparativo entre a escala X e a escala Celsius. Na escala Celsius, as temperaturas de fusão e de ebulição da água é 0 e 100. Eu já usei aqui porque são valores que a gente sabe que isso acontece em 1 atm, né? O gráfico que representa a relação entre as duas escalas é uma reta. Sim, porque essas escalas são sempre lineares, então vai ser uma reta. A figura apresenta a representação de 5 gráficos, tá? Pessoal, assusta bastante aqueles 5 gráficos ali, mas tu meio que esquece ele e faz o teu gráfico. Qual o gráfico que representa a relação entre a escala Celsius e a escala X? Observe que o eixo Y é a escala X, certo? E o eixo X aqui eu tenho a escala em graus Celsius. Eu só vou fazer os pares ordenados, tá? Na escala X é menos 10, vou pegar aqui menos 10, ó. Menos 10 graus X corresponde a 0 graus Celsius. Então eu tenho esse ponto aqui. E quando for 140 graus X, isso aqui corresponde a 100 graus Celsius. Então, eu marquei os dois pontos conhecidos aqui, e aqui vai passar a minha reta.
Então a reta vai passar no menos 10 lá embaixo, ó, só tem uma que passa no menos 10, eu já sei que a resposta é o gráfico 2, beleza? Questão de número 3. Questão de número 3. Uma pessoa ampliou uma foto no computador e ao imprimi-la, verificou que a qualidade não estava boa. Assim ficou curioso em saber as grandezas envolvidas no parâmetro que define a qualidade de uma imagem. Ao pesquisar, descobriu que o parâmetro que define a qualidade da imagem ou resolução pode ser considerado pela quantidade de pontos, chamado pixels. Então, olha só, eu vou ter uma área aqui, então a qualidade é a quantidade de pontos que eu tenho aqui, tá? Então, uma coisa de qualidade de foto, a gente ouve falar, né? Então, quantidade de pixels, isso aqui seria os pixels, que há em cada quadrinho de 1 centímetro de lado. 1 centímetro por 1 centímetro, que vai dar 1 centímetro quadrado, contido na imagem. Considerando a pesquisa realizada, a unidade medida do parâmetro de qualidade de uma imagem é expressa por... Então, isso aqui é a minha qualidade. Qualidade. Então, qual vai ser a unidade da minha qualidade? Qualidade vai ser a quantidade de pixels, dividido pela área. No caso aqui, eu vou ter uma área de 1 centímetro quadrado, porque é um quadradinho, né? Lado ao quadrado. Então, aqui vai dar centímetros ao quadrado. Pixel por centímetro ao quadrado, resposta alternativa, letra E de Espanha. Questão número 4. O experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou uma prateleira a 50 centímetros do chão. Então, a questão número 4 aqui, eu tenho uma prateleira que está a 50 centímetros do chão, onde foram colocados 3 frutas, conforme a figura. Tá? Então, tem 3 frutas aqui, certo? Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente. Considere que o tempo de queda da melancia é T1. Então, a melancia é a primeira, leva um tempo T1 para cair, não é? T2 para maçã e o tempo T3 para o melão e a maçã, o tempo T3. Desprezando as forças dissipativas, a relação entre os tempos de queda das frutas se eu estou desprezando as forças dissipativas, eu não tenho resistência do ar, ou seja, é como se caísse no vácuo. E quando cai no vácuo, o tempo de queda independe da massa. Também posso ver matematicamente todas as equações de queda livre, não existe a massa. Então a massa aqui não vai influenciar em nada, tá? Vou botar aqui massa 1, massa 2, massa 3, não vai influenciar no meu cálculo, e o tempo de queda são todos iguais. Só pela teoria o cara responde a alternativa letra A. Beleza? Questão de número 5. Questão de número 5. A suspensão de um automóvel funciona como um sistema de massa-mola, tá? Amortecido em função, cuja função é reduzir a amplitude de oscilação do automóvel. Esse sistema pode ser caracterizado por uma frequência de oscilação, tá? Então ele usou aqui frequência, geralmente a gente usa a letra F, tá? Mas usou aqui o ômega, né? Ômega 0, raiz de K sobre M, em que K é a constante elástica da mola, tá? Então a gente tem um sistema de amortecimento do carro, a gente sabe que existem molas, tá? Então a gente tem o K, que é a constante elástica da mola, e M é a massa total do sistema fornecido por mola, amortecedor, pneu e roda. Então, se o carro tem 4 rodas, né, a massa do carro toda é distribuída por 4, mais ou menos, né? Claro que a gente sabe que a parte da frente do carro pesa mais do que a parte de trás por causa do motor, tá? A suspensão do automóvel originalmente dimensionada para que a relação WO é um parâmetro fixo B, e um parâmetro fixo B seja... Então, o carro é dimensionado, olha só, que o WO seja igual a B, certo? Quando não há oscilação do automóvel, o sistema volta à posição original rapidamente. Então, passou num buraco, ele voltou à posição normal originalmente.
Porém, seu amortecimento pode ser determinado também por outras relações. Então pode acontecer, isso é original, tá? Isso é original. Pode acontecer do WO ser maior do que B, daí depois a gente vai ler, e o WO ser menor do que o B. Por questão estética, o proprietário de um automóvel reduz a metade do comprimento original da mola. Então, se a mola era isso aqui, ele reduz a mola à metade, tá? Ele vai rebaixar o carro, tá? Reduz a metade o comprimento original da mola de sua suspensão e troca as rodas e pneus de modo a manter a mesma massa total do sistema. Porque se ele tirou a metade da mola, ele diminuiu o peso, mesmo sendo pequeno, né? Mas daí ele põe uma roda mais pesada para manter a massa, tá? Os demais componentes permanecem inalterados. Como essas alterações modificam a oscilação do sistema? Bom, ele fala que ele corta a mola e troca as rodas, né, para manter a mesma massa. Então a massa é constante, constante. A massa sendo constante, eu não me preocupo com a massa aqui, certo? Cortando a mola no meio, ele vai mudar a constante elástica da mola. Consequentemente, vai mudar o WO, e mudando o WO, ou ele vai ficar maior do que B, ou vai ficar menor do que B, certo? Bom, como é que a gente vai analisar a constante elástica em função do comprimento da mola? Aqui vai nos lembrar uma coisa que cai pouco no Enem, tá? Mas é uma prova do Enem, que é a associação de molas, certo? Então o que acontece? Numa mola em série, tá? Isso é para a gente analisar. Imagina duas molas em série, tá? Eu tenho o K1 e eu tenho o K2, tá? Vamos supor que são duas molas iguais, que seria o comprimento original da mola do carro. E quando eu cortar a mola, no meio, é como se tivesse um K só. Então eu vou chamar de K e aqui eu vou chamar K e K, dois em séries, certo? Tá? A gente já discutiu isso na mesa, no nosso estudo de mesa. O K equivalente de duas molas em série funciona que nem os capacitores, ou que nem os resistores em paralelo. Então isso aqui vai dar K sobre 2, beleza? Não soma, faz a metade porque são as molas iguais. E quando ele corta, a constante elástica passa a ser K. Observe quando ele corta, o que aconteceu? De meio K passou para K. Então ele aumentou o K. Entenderam ou não? Tá? Quando ele tem ela inteira, original, é K sobre 2. Quando ele corta no meio, passa a ser K. Então aumentou. Aumentando o K, aumenta o WO. Diretamente proporcional? Não, diretamente proporcional à raiz quadrada de K. Então, se aumentasse 4 vezes, aqui aumentou 2, né, cortando no meio. Aumentou 2 vezes ali o WO, né, o ômega O ali, aumentaria a raiz de 2. Mas aumentou o WO. Se aumentou o WO, ele ficou maior do que o B. Então, a alternativa correta é essa aqui, certo? Então, o K aumentou, olha lá, a constante elástica da mola aumentou, que já é uma parte da resposta, a constante elástica da mola aumenta, tá? E o sistema passa a oscilar. Vamos ver aqui. E a outra que aumenta é a última. O sistema volta à posição original lentamente. O que acontece aqui? Qual delas que vai obedecer? Essa aqui que ficou maior. Quando o sistema oscila algumas vezes até parar. Então, ele parava rapidamente e ele volta a oscilar. Resposta alternativa, letra B. B de Brasil, tá? Tranquilos? Situação, letra B de Brasil. Questão número 6. Vamos ver se a gente faz aqui embaixo a questão número 6. A transformação entre os tipos de energia cinética e energia potencial em um sistema conservativo. Pessoal, o que é o sistema conservativo? Vai conservar a minha energia mecânica, ou seja, ela vai ser constante. E a gente sabe que energia mecânica é energia cinética mais energia potencial. Tá? Então, o sistema, quando é conservativo, eu tenho que a energia mecânica ela é uma constante, ou seja, eu vou calcular aqui e vai dar sempre o mesmo valor. Tá? Daí diz assim, é regida pela lei que afirma que a energia mecânica, dada pela soma da cinética potencial, acabou nos dizendo no texto, é constante ao longo do tempo. Assuma que em um sistema conservativo a energia mecânica é de 12 kJ. Então a minha energia mecânica vai ser 12
kJ. Vou botar só 12 aqui, ó. E eu tenho a soma de duas parcelas aqui, tá? Sendo observado que a energia cinética em kJ, dada pela função do tempo em horas, apresentou o comportamento descrito pelo gráfico. Então, a minha energia cinética ela vai variar conforme o gráfico. Olha só, eu tenho uma energia cinética e vai ter uma variação similar a alguma coisa desse tipo aqui, certo? Bom, o que acontece? É uma troca de cinética em potencial. Quando a cinética aumenta, a potencial baixa, para manter a mesma soma, nesse caso de 12. Pretende-se avaliar do período de 0 a 8 horas, ó, o meu gráfico vai até 8 horas, né, eu tenho o tempo aqui, a 8 horas, qual é o maior valor possível para atingir para a energia potencial. Então eu quero a maior energia potencial, então eu vou ter que ter a menor energia cinética, porque a soma tem que dar 12. Tá? O valor máximo da energia potencial em kJ é igual a quanto? Muita gente pode pegar esse ponto como máximo, mas isso é máximo da cinética. Então eu tenho que pegar o ponto mais baixo, que é a menor cinética. Menor cinética, venho no gráfico aqui, eu tenho 3 kJ. Se a cinética é 3, o menor valor de cinética, aqui eu vou ter a minha energia potencial máxima. Passo o 3 para o outro lado, fica 12 menos 3, isso é a minha energia potencial máxima. 12 menos 3, energia potencial máxima, é igual a 9, né? 9 kJ. Resposta B de Brasil. Questão número 7. Nós temos aqui, atualmente temos um número considerável de alternativas de fontes primárias de energia, tá? Então, nós temos aqui as fontes primárias, que ele cita aqui, ó. A geotérmica, tá? Energia térmica proveniente da Terra, tá? Nós temos a maré motriz, que é das marés. Nós temos aqui a biomassa, que a gente queima matéria orgânica aí, né? Resíduos, lixo, né? Para se ter energia. A energia nuclear, tá? Que é através da fissão, né? Da quebra de um núcleo, né? A gente obtém energia. E a energia eólica, que é a energia através do vento, eólica, tá? E essas energias são usadas para obtenção de energia secundária, como energia elétrica. Daí delas a gente obtém a energia elétrica. Energia elétrica, que é uma energia secundária. Beleza? Qual fonte primária, está perguntando sobre essas aqui, qual fonte primária obtém a energia secundária por processos químicos? Tá? A geotérmica não tem processo químico, né? O processo químico é que tu transforma a matéria e fica irreversível, né? Então a geotérmica não. A maré motriz não. Lá a maré continua a mesma. Sobe maré, baixa maré, continua a mesma coisa. Tá? Seria um fenômeno físico e não químico, certo? Aí olha que é questão do vento. Tá? Então provavelmente o aluno ficaria entre essas duas situações. Bom, o que é a biomassa? Tá? É combustão. Né? Tu vai fazer a queima. Tá? Então vamos supor que é um processo de queima de lixo. Tu vai queimar aquele lixo e aquele resíduo, aquela cinza, não vai voltar a ser o lixo novamente. Então é um processo químico, sim. Então a biomassa é um processo químico, certo? E aqui que era a questão para confundir o aluno. E a nuclear? Pô, a nuclear acontece a fissão do urânio e nessa fissão se tem energia, entra a reação em cadeia. É um processo químico, é um processo nuclear, certo? Então aqui é um processo nuclear. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? O que é mais processo químico aqui é a questão da biomassa. Então a resposta seria a alternativa C de Canadá. Beleza? Eu acredito que quem errou deve ter colocado a nuclear. Tá? Bom, questão de número 8. Questão de número 8. Tá? A gente tem aqui a Terra. Tá? Tem um raio aqui. Depois tem uma órbita por fora aqui, tem um raio maior aqui, deixa eu botar aqui, tem um raio maior aqui, e depois sai aqui aqui na realidade é uma órbita, né? Sai do ponto A
e vai até um ponto B, beleza? Nós temos aqui, ó, os satélites em órbitas geoestacionárias ocupam uma posição fixa em relação à superfície da Terra e por isso podem ser usados como sistema de telecomunicação. Tá? Então o satélite geoestacionário está girando, mas ele tem o mesmo tempo de rotação da Terra, ele parece estar parado, por isso que a gente pode apontar as antenas. Tá? Pela limitação de espaço, o número de satélites pode ser posicionados numa órbita e é finito. O lançamento de um satélite geoestacionário envolve 3 etapas. Lança-se o satélite da base terrestre até uma órbita circular próxima a R1. Tá? Então a gente lança o satélite, está lá na órbita R1. No desenho não me aparece quem é o R1. No estágio de propulsão, aplica-se um impulso tangente à trajetória de um ponto A. Então aqui é o R1, ó. Tá? Porque ele vai sair do ponto A, que está na órbita 1, ó, e para um sistema de propulsão, muta-se para a órbita elíptica, certo? Até o satélite atingir o ponto B, que consiste em um raio de órbita geoestacionária. Então, a órbita geoestacionária é essa aqui. O ponto B efetua-se uma mudança para a órbita de raio R2. Então, o ponto B está nesta órbita que é o raio R2. Aplica-se um impulso tangente à trajetória. Identificando a órbita interna como R1, tá, eu fiz toda a análise e está escrito aí embaixo. A órbita interna é R1 e a geoestacionária R2 e a órbita elíptica como E. Então, a órbita elíptica eu vou chamar de simplesmente E. As energias mecânicas do satélite nas 3 órbitas são identificadas respectivamente por E1. Então aqui na primeira órbita tem energia 1, tá? E2 para a órbita 2 vai ter uma energia 2 e para a órbita elíptica E. A relação de comparação entre as energias mecânicas dos satélites nas 3 órbitas é... Pessoal, esse exercício aqui dá para fazer ele mais complexo, tá? Mas a ideia é fazer o mais simples possível para o aluno de ensino médio. A energia mecânica, ela é a energia cinética mais a energia potencial, tá? Para o aluno de ensino médio, ele poderia pensar assim, tá, eu vou considerar mesmo a cinética, depois eu vou mostrar a ele como se faz a risca, né? Tá? Que é um sistema mais complexo. A energia cinética ele vai desprezar e a energia potencial depende do afastamento, tá? Que nem pode fazer o comparativo com o átomo, já que na realidade o átomo que compara com o sistema, né, de satélites, né, tá? Que é os modelos interplanetários, a gente sabe que a energia aumenta de dentro para fora. Então só em saber isso aqui o cara já sabe que a energia, deixa eu ver na ordem que está aqui, a energia 2, que é de fora, é maior do que a energia E, que é maior do que a energia 1. Ponto final. O cara resolveu a questão e marcou a alternativa a letra A, certo? Agora a gente não sabe que quem fez a questão, se é um cara que ia se aprofundar mais, já que a energia potencial, ela é menos Mzão vezes Mzinho, dividido pelo raio, tá? Gzão, Mzinho sobre R. E a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Porém, essa velocidade aqui numa órbita circular, ela é raiz quadrada de Gm sobre R. Então, na hora da substituição, a minha energia mecânica ficaria m sobre 2. Isso aqui elevado ao quadrado ficaria Gm sobre R menos Gm sobre R. E o cara iria fazer o MMC aqui, iria ver que a energia mecânica é inversamente proporcional ao raio. E daí pode dar um conflito, assim, como assim que é inversamente proporcional? Só que isso aqui vai dar negativo. Ó. Se eu fizer aqui energia mecânica, eu vou ter aqui 2R, e aqui vai ficar Gm sobre R, menos 2Gm sobre R, vai dar menos Gm sobre R. Porém, ela é negativa, certo? Então, o que acontece? Se eu aumento o raio, diminui, mas de maneira negativa, diminui em termos de módulo, mas daí vai acabar aumentando, né, se eu aumento o raio. Tá? Então, aqui seria uma resolução mais complexa,
Mas eu acho que, né, seria para o aluno de ensino médio, ele pensaria no próprio átomo aqui e ia colocar que quanto mais afastado, maior é a energia, e chegaria nessa resposta com facilidade. Beleza? Questão de número 9. Questão de número 9. Na fissão do urânio 235, esse átomo é dividido em átomos mais leves, quando bombardeados por um nêutron. Nos reatores nucleares, novas reações ocorrem a partir dos nêutrons liberados na fissão, caracterizando uma reação em cadeia. Esta reação é mais eficiente quando esses nêutrons têm energia cinética baixa. Para isso, é utilizada uma substância moderada na qual os nêutrons possam colidir, transferindo parte da energia. Considere que essas colisões são frontais e aproximadamente elásticas, que a substância moderada é um alvo em repouso e que as velocidades dos nêutrons, tá? Velocidade do nêutron, tá? é VNF, e a substância moderadora, velocidade da substância moderadora é o VSF, após a colisão são. Em que Mn é a massa no nêutron, então vou botar aqui Mn é a massa, vou botar assim, massa do nêutron, certo? E nós temos aqui, e é a massa do nêutron, e ms é a massa da substância moderadora. Massa da substância moderadora, certo? E VO é a velocidade inicial do nêutron. VO, velocidade inicial do nêutron. Tá? Eu vou comentar bastante para a gente poder entender o problema. Tá? A substância moderadora que promoverá a maior redução de velocidade dos nêutrons nesse processo de colisão. O que é a velocidade dos nêutrons aqui? É essa aqui, ó. Então tem que reduzir a velocidade dos nêutrons. Então meu exercício vai acabar nessa situação. Então o que ele diz no texto? Né? Que tu lança um nêutron, tu quebra o urânio, né? Só que a velocidade do nêutron é muito alta. Então tu usa uma substância moderadora para ter esse nêutron, quando for lançado da quebra lá do urânio, ele colidir com uma substância moderadora para reduzir a velocidade dele, tá? E aqui eu tenho a fórmula aqui, que é de uma colisão, ó. Mn menos ms sobre Mn mais ms vezes V0. Pessoal, se esse parênteses aqui desse 1, eu teria a velocidade inicial do nêutron, que esse é o meu problema, eu quero reduzir. Então eu quero que a velocidade seja o menor possível, certo? Então esse valor aqui, ó, se for 1, é 100%. Esse valor tem que estar mais perto de quê, então? De zero. O mais perto de zero. Não precisa ser zero, certo? Para isso, numa divisão, para estar mais próximo de zero, tá? Vou botar qualquer aqui, ó. Essa parte de cima tem que estar zero. Zero dividido por qualquer coisa dá zero. Para isso, a massa do nêutron tem que ser igual à massa da substância, certo? Daí daria zero, tá? Ah, mas se não tiver, tem que ser o mais próximo disso, tá? Então, quanto mais próximo a massa da substância moderadora for da massa do nêutron, mais baixo vai ser a velocidade ali que eu quero. Então, eu vou analisar as substâncias, né? Quando eu tenho uma substância aqui, ó, massa da substância moderadora, chamar de X, tá? A minha massa é o número de cima, tá? Aqui é a minha massa. E aqui é o meu número atômico. Meu número atômico é o Z, né? É isso? Não sou muito bom em química, é o Z, tá? Então aqui eu tenho meu número atômico, é o número de prótons. Em cima eu tenho a massa, é A? Tá. Então a aluna está me auxiliando na parte química aqui. Então esse número aqui, quanto mais perto for do nêutron, o que é um nêutron, pessoal? O nêutron, tá? Ele vai ter qual massa? 1. A massa do nêutron é 1, lá na química, certo? Então qual que está mais perto de 1? Olha só,
A alternativa A é 2, o hélio é 4, o carbono é 12 e assim vai. Então, o mais próximo é a alternativa letra A, que eu tenho essa substância moderadora, que eu tenho a massa de 2, tá? Então, se eu fizer aqui, a massa do neutro é 1, ó, ficaria assim, ó. 1 menos 2 dividido por 1 mais 2, daria menos 1/3, vezes a velocidade inicial. Ou seja, eu teria uma redução aí de 1/3. O sinal de negativo não importa, só está dizendo que vai bater e voltar, alguma coisa desse tipo na colisão. Questão número 10. Uma equipe de pesquisadores interessados em estudar a concentração de ozônio em uma região da camada da atmosfera, planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos a 20 mil metros de altitude. Então, vou botar aqui a altitude. A altitude é 20 mil metros de altitude. Para recuperar os dados captados pelos dispositivos de medida. O balão precisa estourar quando atinge a altitude desejada e retornar ao solo. O que ocorrerá quando seu volume atingir um valor limite a partir do qual não há mais expansão. A figura mostra a forma do balão e como a temperatura e a pressão da atmosfera variam com a altitude em relação ao nível do mar. Então nós temos aqui o balão, tá? É um balão esférico, tá? E o dispositivo para medir os dados aqui debaixo dele e dois gráficos aqui, tá? Que agora eu vou olhar os eixos aqui. Um fala na altitude, a altitude em quilômetros e temperatura em Kelvin. E outra altitude em quilômetros e pressão em quilopascal. Beleza? Depois eu faço os gráficos. Para essa situação, considera-se o gás dentro do balão e os gases da atmosfera como gases ideais. Então, posso aplicar a equação de Clapeyron, a equação geral dos gases. Assume-se também que a pressão interna do balão sempre e somente da pressão atmosférica. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu quero saber... Não é? O balão vai subindo e vai aumentando, 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 até estourar naquela altitude de 20 mil metros, que é 20 quilômetros. 20 quilômetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar o solo, né? O solo com a parte lá de cima que ele vai estourar. Então, vamos chamar aqui, ó, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Comparando o solo com a altitude lá onde ele vai estourar, certo? De onde é que eu vou tirar os dados? Eu vou tirar os dados do gráfico, certo? Então aqui seria na Terra, tá? E aqui seria quando ele estoura. Beleza? Qual é a pressão na Terra? Eu tenho aqui um gráfico de pressão, altitude 0, a pressão vai ser 100. Pessoal, precisa botar em quilopascal? Não, porque eu vou botar tudo na mesma unidade. Então aqui a pressão é 100. Qual é o volume do balão? Pessoal, o volume do balão é uma esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Tudo bem? Pessoal, eu vou ignorar esse 4/3 de π, porque se eu botar aqui eu vou cortar dos dois lados, tá? Então eu vou botar aqui o raio 1 ao cubo, dividido, entenderam porque que eu fui direto aqui, né? Se quiser, põe 4/3 de π, no outro lado 4/3 de π, eu vou cortar. Então, eu vou fazer direto. E a temperatura, quando ele sai do chão, olha lá, ó, altitude 0, a temperatura é 300. Então, a temperatura é 300. Agora, quando ele chega nos 20 mil, que é 20 quilômetros, eu vou ter que vir aqui, ó. Qual é a pressão? Pressão em 20 quilômetros. Olha lá, o gráfico é algo desse tipo aqui, ó. Em 20, eu vou vir, vai dar 10. Olha lá, deu 10 de pressão. Então, a pressão é 10, tirar do gráfico. A altitude de 20, a pressão é de 10. Aqui eu vou ter o raio 2 ao cubo, que é o raio lá em cima, né? O raio lá em cima.
E eu vou ter aqui a temperatura 2. Temperatura, quando atingir 20, aqui é um gráfico meio estranho, quando atingir 20 quilômetros de altitude, eu vou ter a temperatura, me ajudem aqui, de 240. 240. Bom, eu posso cortar o 0 com 0, posso cortar 2 zeros com 2 zeros, eu fico com R1 ao cubo sobre 3 é igual a R2 ao cubo sobre 24. O que eu quero? Olha só, quantas vezes o raio vai aumentar. Então eu quero saber o raio 2, vai ser tantas vezes o raio 1. Esse 24 eu vou passar para cá, eu vou ficar com 24 raio 1 ao cubo sobre 3 é igual ao raio 2 ao cubo. 24 por 3 dá 8, então o raio 2 ao cubo dá 8 vezes o raio 1 ao cubo. A gente sabe que 8 é 2 elevado ao cubo, 2 ao cubo, vezes R1 ao cubo. Tiramos raiz cúbica dos dois lados, pessoal, raiz cúbica dos dois lados. Corto 3 com 3, corto aqui. O raio 2, que é no momento que ele vai estourar, lá em cima é o dobro do raio 1 que ele saiu da superfície da Terra. Então a resposta é a letra D, de Dinamarca. Beleza? Questão número 11. Questão de número 11. A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água quente em 2 copos metálicos, tá? A gente sabe que copo metálico é condutor, com as mesmas características, sendo que a superfície externa de um deles é pintada de preto, o copo 1, e a outra é espelhada, o copo 2. Então tem o copo 1, são 2 copos iguais, tá? Metálicos, que são condutores, e eu vou botar água quente dentro dos dois, tá? Água quente, ó. Água quente, Tá? Um é preto e o outro é espelhado. Certo? Sabes que todo material emite e absorve energia radiante e que são bons emissores e são bons absorvedores desta energia. Já caiu no Enem uma questão muito parecida com essa, que era 2 garrafas PETs com uma lâmpada incandescente no meio que ia aquecer elas, tá? Uma preta e uma branca, tá? E queria saber qual que esfriava mais rápido. Então é a mesma questão, tá? Ao colocar o termômetro dentro de cada copo, observa-se que alguns minutos que a temperatura da água, pessoal, o fato dele ser espelhado aqui e ser preto aqui, eles não vão perder temperatura na mesma velocidade, tá? Então um vai esfriar mais rápido. Então a alternativa A a gente já corta fora que os dois corpos diminuem igualmente a temperatura. Não, tá fora, tá? E depois a B e a C também a gente elimina, porque diz que na B e na C, na B diz que o copo 2 permanece a mesma temperatura. Não, eles estão abertos, é água quente, com o ambiente vai ter a troca de calor, eles vão esfriar, tá? Então a gente fica entre a D e a E, tá? O corpo 1 diminui mais rapidamente do que o corpo 2, ou o corpo 2 diminui mais rapidamente do que o corpo 1. Bom, o que a gente precisa saber? Dá para fazer de 2 formas isso aqui, tá? Pode ser mais simplificado, como pode ser mais aprofundada a teoria para responder essa questão, tá? Para o aluno que vai ser mais simplista, ele pode imaginar o seguinte: pô, se eu vou pro calor com uma camiseta preta, me aquece mais rapidamente do que uma camiseta clara. Então o preto absorve mais calor. Isso todo mundo sabe, tá? Para os meus alunos eu falo assim, se tu quer acertar a questão, tu pensa, aquilo que aquece rápido, esfria rápido. Então o corpo preto, como vai absorver rápido, ele vai esfriar rapidamente, tá? E tem uma dica no enunciado aí, que o corpo que melhor absorve, maior emite, tá? Então já colocaria que esse aqui vai esfriar mais rápido, então a alternativa seria letra D, ou seja, aqui diz que o copo 1 diminui mais rapidamente a temperatura do que o copo de número 2. Mas eu acredito que isso aqui é uma questão de física moderna, que envolve lá a teoria do corpo negro, não é? Que é um absorvedor ideal e um emissor ideal, certo? Então o que acontece? Como ele é preto, ele absorve mais, mas ele também emite mais.
Se ele emite mais radiação, ele vai perder mais calor e vai esfriar mais rapidamente. E a resposta vai dar a mesma dele. Então vai depender do conhecimento do aluno, dá para resolver a questão aí com uma certa tranquilidade. Questão de número 12. Questão de número 12. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio envolvido por um corpo de vidro, como ilustra na figura. Tá? Então, o fusível tradicional, né? Eu tenho a partezinha metálica aqui para fazer o contato elétrico, e aqui é vidro, e lá dentro eu tenho um determinado metal. Tá? Por que é chamado de fusível? Vem de fusão. Vai chegar numa temperatura, vai fundir aquele material, certo? Daí a gente tem a seguinte informação. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 amperes para elevação de 1 grau Celsius. Ou seja, a cada 4 amperes no fusível aumenta 1 grau Celsius. Então, se passar 4 amperes, aumenta a temperatura do filamento lá em 1 grau Celsius. Passar 8 amperes, 2 graus Celsius. 12 amperes, 3 graus Celsius. Então, quanto mais corrente passar, mais vai aumentar a temperatura. Tá? As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Então, ele me dá uma tabela e me mostra a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que aquele material vai derreter e abrir o circuito. Para um equipamento que deva operar com uma corrente menor que 1000 amperes, eu vou botar 1000 amperes, mas o que acontece? O equipamento tem que funcionar com menos de 1000 amperes. Se passar de 1000 amperes, derrete o filamento lá dentro, certo? O material adequado para o fusível eu vou fazer uma regra de 3 com 1000 amperes, quanto que vai variar a temperatura? Se chegar em 1000 amperes. Então a temperatura, eu vou chamar a temperatura T. Então aqui eu vou ter 4T é igual a 1000, T é igual a 1000 dividido por 4, 500 vai dar 250 graus Celsius. Então, se chegar em 200 graus Celsius, tem que romper, certo? Então, por exemplo, se eu botar a primeira substância ali, com 27 graus Celsius, ele vai derreter, ou seja, não vai chegar a 500 daria 100 e poucos, vai chegar a uma corrente muito pequena, já vai derreter. Se eu botar o segundo material, ele vai derreter com 232, ó, bem perto, ó, 232 graus Celsius, seria o estanho. Se eu botar o zinco, cuidado agora, na hora de decidir, 420 graus Celsius. Pessoal, se o zinco ele derrete com 420 e 1000 amperes chega a 250, 420 aqui pode dar quase, a grosso modo, né, quase o dobro, né? Então vai chegar a 1800 amperes esse fusível. Então não pode. Então vou ter que escolher aqui o estanho, a alternativa é letra A de América, beleza? Questão de número 13. Questão de número 13. Aquecedores elétricos utilizam resistência de fio, suportando uma corrente máxima dimensionada pelo fabricante. O dimensionamento original de um circuito elétrico de um aquecedor esquematizado na figura foi utilizado para provocar a elevação de temperatura em um volume de água durante um determinado intervalo de tempo. Daí ele me deu aqui o circuito V. Aqui a corrente que está passando aqui é uma corrente de 4 amperes e aqui eu tenho a resistência de 40 ohm. Tem aqui 40 ohm. Caso se pretenda utilizar uma tensão de 250 volts, o circuito precisará ser redimensionado para garantir o correto funcionamento do aquecedor. A corrente elétrica deve ser mantida, considerando o aquecimento, o mesmo volume de água, a mesma temperatura durante o intervalo de tempo. Nesse redimensionamento, deve-se acrescentar ao circuito um resistor de quanto? E se for em série em paralelo. Pessoal, eu vou aplicar aqui uma tensão de 250 volts. Mas para ele funcionar, eu vou aplicar aqui, ó, esta corrente está passando aqui, ó, nesse equipamento. Vou fazer o que ri, ó, o que ri. Então a tensão que está nele é 40 vezes 4. 40 vezes 4 vai dar 4 vezes 4 dá 16. 160 volts. Ele precisa de 160 volts para esse aquecedor funcionar.
Se eu aplicar direto os 250 em 160 volts, eu vou queimar o aparelho. Então o que eu vou ter que fazer? Botar um resistor em série, tá? Ou lá em cima, ou aqui embaixo, vou botar aqui embaixo. Vou botar um resistor em série e esta corrente de 4 A tem que passar aqui também, porque está em série. Essa corrente de 4 A, tá? Para ele funcionar da mesma maneira como diz o enunciado, ele tem que continuar com 160 volts. Para isso, aqui eu tenho que ter qual tensão? Eu tenho que ter 90 volts. Em série as tensões se somam. 90 mais 160 dá os 250 volts. Agora meu aquecedor vai funcionar normalmente, da mesma maneira, com 160 volts que dá o aquecimento. Qual é o valor dessa resistência? Vou aplicar o QRI. Então, a tensão de 90 volts, a resistência eu quero achar, e a corrente 4 A. A minha resistência vai ser 90 dividido por 4. A metade dá 45, 22,5 ohm. E a ligação foi uma ligação em série. Então, eu teria um resistor de 22,5 em série. A resposta seria a alternativa, a letra B de Brasil. Questão de número 14. Nós temos aqui, ao realizar os preparativos para o Natal, uma pessoa resolveu aumentar o número de lâmpadas incandescentes de um pisca-pisca, que originalmente tinha 20 lâmpadas associadas em paralelo. Então tem aqui 20 lâmpadas, 1, 2, 3, 20 lâmpadas ligadas em paralelo. 20 lâmpadas, certo? Com as mesmas especificações em paralelo. O circuito passou a ser composto de 40 lâmpadas em paralelo e uma fonte de resistência Rzinho. Então agora, em vez de ter 20 em paralelos, nós vamos ter aqui 40 lâmpadas. 40 lâmpadas em paralelo, certo? E uma fonte com resistência interna R. Então a fonte aqui, resistência interna é Rzinho, certo? A gente tem aqui a força eletromotriz, que é a simbologia aí do gerador, tá? A corrente total do circuito da lâmpada de 40 lâmpadas é proporcional à corrente do circuito, com a de 20 lâmpadas, ou seja, a corrente do circuito de 40 lâmpadas corresponde a alfa vezes I das de 20 lâmpadas. A corrente, circuito de 40 lâmpadas, que é esse aqui, tem uma constante de proporcionalidade vezes a corrente que passa no circuito de 20 lâmpadas. Ao ligar o sistema, ele observou que o brilho das lâmpadas diminui com um fator de proporcionalidade igual a alfa ao quadrado. Qual é o fator utilizado para a obtenção da redução do brilho de cada lâmpada? E quer saber qual é o valor de alfa esse aqui? Qual é esse alfa aqui? Bom, a fonte é a mesma, né? Estava ligado lá na mesma fonte. Vamos reproduzir aqui, ó. E aqui o Rzinho, certo? Bom, quanto equivale aqui se cada lâmpada tem uma resistência R? Ó, as lâmpadas são iguais, então todas têm a mesma resistência. O R equivalente aqui, o R equivalente para as lâmpadas de 20, vou chamar de R20. Vai ser R dividido por 20, tá? Quando é em paralelo e é o mesmo valor, eu vou dividir. São 3 lâmpadas, divide por 3. Se é 4, divide por 4. Se é 20, divide por 20. E o R equivalente da lâmpada de 40 vai ser R dividido por 40. Quanto vai ser a corrente que eu vou ter aqui nesse meu circuito, que é o I20, ó? I20. Se eu substituir essas em paralelo por R sobre 20, vai ficar em série com a resistência interna aqui. E eu vou aplicar o QRI, ó. O QRI. Então, a tensão é a minha força eletromotriz, a minha resistência, lei de Ohm-Poinellet, vai ser o R sobre 20 mais o Rzinho, que multiplica o I20. Daqui eu tenho que o meu I20 é o E dividido por R sobre 20 mais Rzinho. Cheguei nessa questão aqui das 20 lâmpadas. Já aqui eu vou aplicar o QRI e fazer a mesma coisa. A minha tensão é o E. O meu R equivalente vai ser o equivalente das 40 lâmpadas, que é R sobre 40, mais a resistência interna do gerador, que vai entrar em série, vezes a corrente das 40 lâmpadas.
Aqui eu vou ter a corrente das 40 lâmpadas, E dividido por R sobre 40 mais Rzinho. Quando eu colocar aqui na expressão que foi dada no problema aqui, ó, o I sobre 40 vai ser E sobre R sobre 40 mais Rzinho é igual a alfa, que multiplica E sobre R sobre 20 mais Rzinho. Corto o E dos dois lados. Como eu quero o alfa, eu vou passar essa parte aqui multiplicando para a parte de cima. E daqui vai sair a minha resposta aqui, o alfa. Vou levar toda essa parte multiplicando para a parte de cima. R sobre 20 pela parte de baixo, que é R sobre 40 mais Rzinho. Então essa é a minha constante de proporcionalidade, que corresponde à letra C de Canadá, certo? Questão de número 15. Questão de número 15. Um cronômetro eletrônico de precisão importado é utilizado para realizar medida em laboratório de pesquisa. No manual do equipamento consta, atenção, ó, o cronômetro. Cronômetro. Tá? Ele é 110, 220 volts, funciona, é bivolt, tá? Funciona em 110 e 220 volts, e consta que a frequência é de 50 Hz na rede elétrica, das quais o equipamento foi calibrado. O manual também informa que a precisão do aparelho está relacionado a um circuito eletrônico interno, que realiza a contagem dos ciclos de tensão da rede. Então é um cronômetro que ele está baseado e ele conta o número de ciclos, ou seja, esse cronômetro está em função da frequência. Então ele foi feito para 50 Hz. O técnico do laboratório testa a calibragem do equipamento realizando a medida de um evento padrão cuja duração é 60 segundos. Então ele vai usar, né, vai fazer um experimento de 60 segundos. Mas observe que o intervalo de tempo indicado pela tela do cronômetro é diferente. Com isso percebeu que o laboratório de pesquisa na rede elétrica opera com uma frequência de 60 Hz. Tá? Vou botar aqui, frequência de 60 Hz. Nesta situação, a indicação do intervalo de tempo da tela do cronômetro em segundos é igual a quanto? Bom, qual é o problema? Tá? Esse cronômetro foi feito num país que é 50 Hz, certo? 50 Hz. E se trouxe para o Brasil, que a frequência é 60 Hz, e se fez um experimento de 60 segundos. Então, o que acontece aqui? O que é 50 Hz? São 50 ciclos por segundo. Então, esse cronômetro, ele conta os ciclos aqui, tá? Em um segundo tem 50 ciclos. 50 ciclos, perfeito? Agora, no Brasil, o que vai acontecer com esse cronômetro aqui? O que vai acontecer com esse cronômetro aqui? Em um segundo, ele deveria contar 60 Hz. Então, isso vai dar um erro no tempo medido, certo? Eu posso fazer uma regra de 3? Posso fazer uma regra de 3. Por quê? Esses 60 segundos do experimento vai dar um tempo maior ou menor? Aqui é o pulo do gato. Tá? O aluno entender isso, tá? Pessoal, lá, vamos chamar aqui, lá na China, foi feito lá na China, com 50 Hz, um exemplo, tá? Lá ele contaria os 60 segundos certinho, porque ele ia contar os 60 ciclos, beleza? Só que aqui, como é 60 Hz, quando ele chegar nos 60 ciclos, ele contou os 60 segundos, e ainda tem mais 10 ciclos, então o tempo vai ser maior, tá? Então no Brasil, o que vai acontecer aqui, vamos tirar isso aqui 50 ciclos. Quando contar os 50 ciclos aqui no Brasil, 50 ciclos aqui, 50 ciclos. Ainda tem mais 10 ciclos para chegar no tempo. Então ele vai continuar funcionando. Então o tempo vai ser maior. Então eu posso fazer uma regra de 3. O tempo vai ser maior e vai ser proporcional. Então em 50 Hz, na China, ele contou 60 segundos na calibragem, vou botar assim, China, tá? Mas no Brasil funciona com 60 Hz. Então o tempo no Brasil vai ser maior, que o cronômetro vai contar,
Está descalibrado. Então aqui eu vou cortar já os zeros aqui, eu vou ter 5T é igual a 6 vezes 6, 360. Então o tempo no Brasil vai ser 360 dividido por 5, vai dar 72 segundos. Então a resposta, 72 segundos, alternativa letra D, de Dinamarca. Questão de número 16. Questão de número 16. Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como alternativa econômica. Esse dispositivo utiliza a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura. Então a gente olha a figura aqui, né, tem uma água ali que vai vaporizar, vai passar o ar externo e o ar vai sair refrigerado porque vai ter que evaporar a água, vai tirar calor. O ar externo, o ar quente, né, é aspirado para o interior do painel evaporativo e em contato com a água fria tem sua temperatura diminuída, umidificado e mais frio. Então vai aumentar a umidade e baixar a temperatura. O ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Quanto maior a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. Tá? Então isso é uma coisa importante aqui. Quanto maior a redução de temperatura, então quanto mais diminuir a temperatura, a eficiência é maior, o E é eficiência. A tabela 1 apresenta a redução de temperatura produzida por um desses aparelhos, em função da temperatura de entrada do ar e sua umidade relativa percentual. Enquanto que a tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura e os valores da umidade relativa do ar de 5 cidades brasileiras no mês de setembro. Bom, considerando os dados apresentados para o mês de setembro, tá? A gente vai trabalhar em setembro, tá? Tudo é setembro aqui. Em qual destas cidades o climatizador é mais eficiente? Pessoal, o mais eficiente é o que vai baixar mais a temperatura, certo? Então eu vou olhar aqui, ó, eu vou na tabela 2, que é onde estão as alternativas, tá? Então a temperatura é de 26, a umidade é de 58. Vamos para a primeira aqui. A primeira, Barbalha, certo? Eu tenho aqui temperatura de 26 graus e a umidade de 58%. Então eu vou pegar e vou cruzar os dados aqui, ó, com 26 graus Celsius. Eu vou cruzar isso na tabela 1. Na tabela 1, eu vou lá procurar a minha eficiência aqui, né? Tá? Então o que eu tenho aqui? Temperatura, nossa tabela não ficou muito legal aqui, umidade relativa de 58, entre 50 e 59. E temperatura de 26 graus, deu 5,7. 5,7. Vê se bate aí, tá? A colega está aqui no presencial aqui, ela está fazendo para ver que a tabela é meio ruim de pegar aqui os dados. Em Belém, tá? Eu tenho umidade aqui de 75% e temperatura de 27,5 graus Celsius. Então vou lá na tabela 1, umidade 75, vai dar na última aqui, na última linha. Com 27,5, deu 2,6, ó. Bem baixa a eficiência aqui, essa aqui está fora. Depois nós temos Cáceres. Em Cáceres eu tenho a temperatura de 28,5, com a umidade de 51%. 51% está entre 50 e 59, com a temperatura de 28,5, 6,2. 6,2. Caiu fora a primeira lá, a eficiência é maior até o momento de Cáceres. Depois eu vou ter Corumbá. Corumbá eu tenho a umidade de 52% e a temperatura de 27, tá? Uma questão mais de matemática do que de física, de interpretação de gráfico, tá? Umidade 40%, vai entrar entre 40 e 49. Eu vou ter aqui 25,5 a primeira, 7,1, ó. 7,1 já matou a anterior, até o momento é a maior eficiência. E por último nós temos Janaúba. Janaúba, pela tabela 2, eu tenho 40% de umidade. Eu acho que essa Corumbá ficou errada.
Corumbá, pegamos errado no gráfico. Vamos de novo aqui na Corumbá. 52 é entre 50 e 59. Qual é a temperatura? 27. 27 é 5,9. Aqui é 5,9. 5,9. Volta aqui o Cáceres e essa aqui está errada. Tu vai pegar um dado errado aí, a gente erra o exercício, né? Agora, por último, a gente tem Janaúba, que é 40% de umidade, 40, né? E 25,5. Agora sim, 7,1. 7,1, acabou essa aqui. Então, a resposta da maior eficiência seria Janaúba. Resposta letra E de Espanha. Questão de número 17. Questão de número 17. Quando utilizadas na iluminação pública noturna, as lâmpadas de LEDs brancas produzem uma luz branca azulada. Então, a luz de LED branca produz a luz branca azulada. Azulada, certo? Cujo brilho difuso dificulta a observação das estrelas, o que também chega a nossos olhos como uma luz azulada. Por isso, esse tipo de iluminação pública pode ser considerada uma nova forma de poluição, a poluição azul, que afeta a dinâmica de várias espécies. A cidade, nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras à resolução dessa questão. Embora a iluminação pública seja feita com lâmpadas de LED brancas, a cidade tomou medidas para impedir o brilho azulado. Conforme estudos de um equipamento de cientistas australianos, com a aplicação de um material que é possível alterar a transmissão da frequência indesejada, mantendo a intensidade total das lâmpadas. A figura do estudo indicam, tá? Então, mesma intensidade. Então, eles fizeram alguma coisa aqui, tá? Para tirar esse branco azulado aqui, mas não se perdeu intensidade na iluminação. O espectro de emissão correspondente ao LED de luz branca A é o A, tá? Então, a gente tem o gráfico A aqui, e a gente observa aqui que tem bastante azul aqui, ó. Aqui tem azul, ó, azul. E depois tem todas as cores aqui, que é o espectro das cores aqui, o verde, amarelo, vermelho, coisa e tal. Tá? Do violeta lá, pega bastante azul, tem um pico de azul ali. E o espectro de emissão correspondente ao LED branco, coberta com material do estudo, é o gráfico B. Tá? Olha só como o azul desaparece. Ó, o azul desapareceu aqui, ó. Desapareceu o azul. E eu tive aqui um aumento nas cores normais, vamos dizer assim. E aqui a intensidade, importante, ó, intensidade. Porque ele fala no texto que mantém a mesma intensidade. Então eu perdi em azul, mas se o gráfico ficasse igual aqui o restante, eu ia ter perda de intensidade. Esse azul aqui, tirando a parte científica, né, foi trocado por mais luz na cor branca. Tá? Nesse estudo, o material utilizado na cobertura reflete a luz azul, difrata azul, absorve o azul e emite a luz amarelo alaranjado, absorve o azul e emite a luz ultravioleta totalmente fora. Polariza a luz azul transmitida? Não é uma questão. Polarização continuaria a luz azul, tá? Então, o que acontece? Como a luz azul desapareceu, o material utilizado, chama-se material utilizado, ele absorveu o azul. Absorve o azul, tá? Sabendo que ele absorve o azul, ó, já melhorou aqui, ó. Já fiquei entre duas, ó, absorve o azul e emite ultravioleta, tá fora, tá? Ultravioleta tá até antes do azul aqui, tá? Não aparece nada de ultravioleta aqui. Então ele absorve a cor azul e emite a luz amarelo alaranjado. Olha só como o pico lá aparece aqui no pico aqui, ó, amarelo e laranja. Então ele emite a luz mais no amarelo alaranjado. Então a alternativa letra C de Canadá. Questão número 18 e última da aula de hoje. Nós temos aqui, ó,
O ouvido humano apresenta algumas características interessantes. Uma delas é a existência da intensidade mínima ou limiar de audibilidade e zero, abaixo do qual o som não é audível. O nível de audibilidade é a grandeza que quantifica a audibilidade, sensação, e sua unidade é o FON, medida em decibéis. O gráfico contém uma escala logarítmica, curva igual à audibilidade, isto é, cada curva apresenta a mesma audibilidade para diferentes frequências, tá? Então nós temos aqui o nível da intensidade, o nível da intensidade aqui é em decibéis, tá? E o outro gráfico aqui a gente tem frequência. Temos frequência e as frequências são em hertz. E a gente tem várias curvas aqui, ó, várias curvas aqui, mais ou menos assim, as curvas assim, tá? Um esboço só. Considere a frequência de 90 Hz o menor nível de intensidade em decibéis para que possamos perceber algum som. É aproximadamente qual? Então eu vou pegar 90 Hz. Observe que eu tenho 100 Hz aqui, ó, tá? No meu material tá bem fraquinho aqui, mas seria a linha do lado 90 Hz, ó. 90 Hz que ele pede. Em 90 Hz eu tenho várias intensidades aqui. Como ele pede 90 Hz, o menor nível de intensidade, como intensidade é o eixo Y, ó, aqui eu tenho vários, ó. O menor seria esse aqui, ó. Seria a curva mais baixa. Vou pegar 90 Hz com a curva mais baixa, tá? Na outra prova a gente percebeu que tinha uma questão muito parecida da sala de aula com o professor, também era uma questão de pegar no gráfico. A gente vai ver aqui a quantidade de decibéis. Então 90, me ajudem aí, deve estar em torno de 40 decibéis. 40 decibéis, a alternativa é a letra D de Dinamarca. E agora encerramos aqui a resolução da prova do Enem PPL de 2024.